vocês... Ui, quase não sai. Tudo bem com vocês? Quase não sai a minha voz, né? Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É porque às vezes a gente não consegue falar devagar. Minha colega aqui disse que eu falo muito rápido. Então, hoje vou tentar falar devagar, tá bom? Não, eu não consigo. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos exercitar o pós-modernismo em exercícios. E a gente começa aqui falando sobre o pós-modernismo. É correto afirmar uma dessas questões está errada. Então, exceto, tirando essa questão. Vamos ver. Letra A. Pós-modernismo é o nome dado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades desde 1950. Aí você tem que pensar na data. Quando começou o pós-modernismo, nós temos a primeira, a segunda e a terceira fase do modernismo, nós já falamos disso. E o início do pós-modernismo. Letra B. O pós-modernismo é um termo de periodização artística e literária que se refere ao que vem depois do modernismo, abrangendo suas três fases. Primeiro, modernismo dos anos 20, modernismo dos 30 ao 45 e modernismo canônico dos meados dos anos 40 e 60. Letra C. As narrativas pós-modernas apoiam-se no cotidiano, daí o seu caráter espontâneo e dão prioridade às temáticas que levam ao inconsciente coletivo. Certo? Conseguiram entender aí essas três alternativas? Letra D, ainda tem mais. Os temas da prosa pós-modernista são extraídos do cotidiano e tratados com irreverência. Essa abordagem tinha como objetivo destruir e contestar os valores artísticos do passado, bem como os valores ideológicos, sociais e históricos que forjaram o patriotismo brasileiro. E ainda a letra E. Enquanto o concretismo consolidava suas características na poesia, a prosa pós-modernista seguia por diferentes estilos, marcada por tendências diversas: regionalista, urbana, intimista, política, realista, fantástica, além de crônicas e contos. É uma época que só para a gente poder relembrar, marcada na época da ditadura militar, 1964, né, começa lá e tal. E muitas situações que aconteciam na sociedade não podiam ser retratadas não, expostas nos jornais, nas rádios, né, nas emissoras de TV também. E aí recorria-se à prosa e também à música. Lembram? Pois é. Então, qual de tudo isso que nós lemos aqui, o que não é verdade? Letra D. Os temas da prosa pós-modernista são extraídos do cotidiano e tratados com irreverência. Essa abordagem tinha como objetivo destruir e contestar os valores artísticos do passado, bem como os valores ideológicos, sociais e históricos que forjaram o patriotismo brasileiro. Isso não é verdade. A prosa, né, os temas da prosa pós-modernista eram justamente para denunciar todas as questões que não eram retratadas nem nas rádios, nem nos jornais da época, muito menos na TV. Tá bom? Passavam pela questão da censura, enfim. Entre as principais obras literárias da prosa pós-modernistas estão Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, nós já falamos aqui. Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Amar, verbo transitivo, de Mário de Andrade. E Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa. Pergunta: entre as principais obras literárias da prosa estão, qual delas aqui? Eu botei Morte e Vida Severina como 1, Memórias Sentimentais como 2, As Meninas 3, Amar, verbo transitivo 4 e Grande Sertão Veredas 5. Aí você vai dizer se são 1, 3 e 5, 2 e 4, 2, 3 e 5, 1 e 5, 3, 1 e 5. Pensa aí rapidinho. Qual dessas obras aqui estão entre as principais do pós-modernismo? Em questão da prosa. A questão é prosa, tá bom? Bom, letra A, 1, 3 e 5. Memórias Sentimentais de João Miramar.
de Oswald de Andrade, Amar, verbo transitivo, de Mário de Andrade, representam a primeira tentativa de construção do romance moderno no Brasil. Portanto, estão aí cronologicamente vinculados à primeira fase modernista, tá bom? Mais uma questão. Acompanhe comigo. Alguém que ainda pelejava, já na penúltima ânsia e farto de beber água, sem copo, pôde alcançar um objeto encordoado que se movia. E aconteceu ser Francolin Ferreira. E a coisa movente era o rabo do burrinho. Esse burrinho era o burrinho Pedrez. E 7 de ouros, sem susto a mais, sem hora marcada, soube que ali era ponto de se entregar, confiado ao querer da correnteza. Pouco fazia se esta o levasse de viagem, muito para baixo do lugar da travessia. Deixou-se tomando tragos de ar, não resistia. O Burrinho Pedrez é a obra de Guimarães Rosa, que é o autor. Então, você viu aqui a leitura. Pode parecer estranho, mas esse aqui, ó, esse trecho bem aqui, ó. Onde é que tá, meu Deus? E 7 de ouro, sem susto a mais, sem hora marcada, soube que ali era o ponto de se entregar, confiado ao querer da correnteza. Pouco fazia, ó, tanto faz. Pouco fazia que esta o levasse de viagem, tá? Esse pouco fazia aí significa assim, não tô nem aí, tá bom? Então, depois dessa leitura aqui, a característica regionalista presente no fragmento literário acima é. Então, a prosa literária regionalista trazia os costumes daquela região, certo? Trazia uma característica que se destacava. E a pergunta é, qual é a regionalista que está presente nesse fragmento que eu acabei de ler? A exploração dos homens e dos animais pelos proprietários do meio rural? O mal-estar gerado pela decadência social? A observação minuciosa da fauna e da flora de uma região? A integração dos homens e dos bichos ao seu meio ambiente? Ou o respeito pelas superstições e sentimentos populares? Resposta certa, letra D, integração dos homens e dos bichos do seu meio ambiente. É o que retrata aí, é uma das características apresentada na prosa regionalista. Só uma observação. A observação minuciosa da fauna e da flora de uma região, isso aí não acontecia. Não tinha por que se apresentar, se preocupar com fauna e flora, se as questões da época eram outras, tá bom? Mais uma questão, mais uma leitura. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos, se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos. Sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio que venho aos poucos descobrindo os porquês. E visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei? Como que eu estou escrevendo na hora, mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim, que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Observa-se aí uma leitura cheia de questionamentos, né? Uma leitura bem reflexiva.
A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com A Hora da Estrela, uma obra de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador. Que peculiaridade? Ó, a voz peculiar acompanha uma trajetória literária. A pergunta é: nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador. Letra A. Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. Letra B. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. Letra C. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. Letra D. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Ou letra E, propõe-se a discutir questões da natureza filosófica e metafísica incomuns na narrativa de ficção. Lembrando que a Clarice Lispector faz parte daquela obra intimista, né? Obra que fala de si mesmo, do seu íntimo, do seu eu. Qual a resposta? A, B, C, D ou E? Letra C. Revela-se um sujeito que reflete sobre as questões existenciais e sobre a construção do discurso. Claro, começa falando do início, de como começou, se começou antes do fim, como falar do fim se não falar do começo, enfim. É uma bem interessante retrato intimista do narrador, no caso, a Clarice Lispector. Nesse fragmento, né, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, há a preocupação em abordar os aspectos relacionados com a composição do texto literário. Nós acabamos de ver. A peculiaridade da voz narrativa de Clarice mostra as reflexões existenciais do sujeito em crise e também uma técnica de construção do discurso muito presente na linguagem da escritora. O fluxo da consciência, no qual a personagem deixa de narrar para fazer reflexões acerca do próprio comportamento. É interessante, o narrador narra a partir de reflexões acerca do seu próprio comportamento. Daí, uma característica do que é uma prosa intimista, tá bom? Quinta questão, essa é do Enem. Do pedacinho de papel ao livro impresso vai uma longa distância. Mas o que o escritor quer mesmo é isso, ver o seu texto em letra de forma. A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa. Ela faz amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o vinho. Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda. O período de maturação na gaveta é necessário, mas não deve se prolongar muito. Textos guardados acabam cheirando mal, disse Silva Plato, que, com esta frase, deu testemunho das dúvidas que atormentam o escritor: publicar ou não publicar, guardar ou jogar fora. Moacir Scliar. Aqui o escritor e seus desafios. Então, a gente vê aqui um pedacinho, um trecho, falando desse processo de escrita. Como é que o escritor se comporta e o que ele faz com o papel. Depois que ele escreve, ele deixa um pouquinho na gaveta, não é assim? E também, quando ele erra, ele joga o papel amassado na cesta. Deu para entender. Agora, vamos ver a disposição, o que essa questão pede de nós. Nesse texto, o escritor Moacir Scliar usa imagem para refletir sobre uma etapa da criação literária. A ideia de que o processo de maturação do texto nem sempre é o que garante bons resultados está sugerida na seguinte frase. Letra A. A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa. Letra B. Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda. Letra C. O período de maturação na gaveta é necessário.
Letra D. Mas o que o escritor quer mesmo é isso, ver o seu texto em letra de forma. Letra E. Ela, a gaveta, faz amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o vinho. Ótimo. São trechos tirados do próprio texto, onde a pergunta é: a ideia em que o processo de maturação do texto nem sempre é o que garante resultados está sugerida aqui em qual trecho do texto? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Pense aí comigo. Então, claro, é a letra B. Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda. Por quê? Porque o autor está escrevendo, ele erra e joga lá a bolinha, faz do texto uma bolinha de papel e joga no cesto. Isso é uma ideia de que o processo de maturação do texto nem sempre é o que garante bons resultados. Ou seja, aquele texto lá na gaveta. Às vezes é melhor tentar de novo. Mais uma questão, também do Enem, de 2010. As 12 cores do vermelho. Você volta para casa depois de ter ido jantar com sua amiga dos olhos verdes. Verdes. Às vezes, quando você sai do escritório, você quer se distrair um pouco. Você não suporta mais tem o seu trabalho de desenhista, né? Você não suporta mais ter o seu trabalho de desenhista. Cópias, plantas, réguas, milímetros, manquim, compasso, 360 graus de cercado, cerco. Antes de dormir, você quer estudar para a prova de história da arte, mas sua menina menor tem febre e chama você. A mão dela na sua mão é um peixe sem sol, em irradiações noturnas. Quentes ondas. Seu marido se aproxima, os pés calçados de meias, nos chinelos folgados. Ele olha as horas nos 2 relógios, dia todo até tarde da noite, enquanto a menina ardia em febre. Ponto e pronta. Dor, perfume crescente. As dores cores do vermelho, do Cunha. Fizeram a leitura. Tem aqui um contexto, tem a situação de uma pessoa que trabalha muito, né? E depois tem aí o contexto de casa, da filha com febre. Vamos ver o que a questão quer de nós. A literatura brasileira contemporânea tem abordado sob diferentes perspectivas questões relacionadas ao universo feminino. No fragmento entre os recursos expressivos utilizados na construção da narrativa, destaca-se a repetição de você, que se refere ao interlocutor personagem. Letra B. A ausência de vírgulas que marca o discurso irritado da personagem. Letra C. Descrição minuciosa do espaço do trabalho que se opõe ao da casa. Letra D. Autoironia que ameniza o sentimento de opressão da personagem. Letra E. Ausência de metáforas que é responsável pela objetividade do texto. Vou só botar o texto aqui para você olhar um pouquinho. Essa parte aí das vírgulas, tá? Bem assim, ó. Aqui, ó. Às vezes, quando você sai do escritório, você quer se distrair um pouco. Você não suporta mais, tem seu trabalho de desenhista. Cópias, plantas, réguas, milímetros, nanquim, compasso, 360 graus de cercado, cerco. Ah, cansei. Não tem vírgulas aqui. É o que a questão ali fala, se é esse o recurso, tá bom? Universo feminino, fragmento, entre os recursos expressivos, ou seja, aqueles recursos que você utiliza no texto para chamar a atenção também do leitor ou para aquilo que você quer destacar. Então, qual dessas opções você acha que foi feito para construir a narrativa, né? No caso, o universo feminino. É isso que a gente quer descobrir. Qual dessas questões? A, B, C, D ou E? Hã? A ausência de vírgulas que marca o discurso irritado da personagem. Quer ver só? Você não suporta mais, tem seu trabalho de desenhista. Cópias, plantas, réguas, milímetros, nanquim, compasso, 360 graus, cercado, cerco. Viu aí? De cercado, cerco. Bom, cerco, né? Fechado, cansado, irritado, olha para um lado, olha para o outro, só trabalho, ainda tem de quebra o bebê
com febre, né? A filhinha lá com febre. Bom, gente, hoje nós trabalhamos os exercícios que nos situam no tempo acerca do pós-modernismo, toda a contribuição literária nascida aí nessa época, após o modernismo, num contexto de governo militar, ditadura, censura, nem tudo se podia falar. Compliquei?